Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez. Hoje com o meu parceiro inseparável de entrevista, Cleiton Fava. E aí, Cleiton, tranquilo? Fala, Brunão, beleza? Bom, e hoje nosso convidado é um cara que está voando em campanhas, ajudando empresas a faturar aí números expressivos. Gustavo Rodrigues aqui da Digitalos. E aí, Gu, tranquilo? Opa, Bruno, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, cara. Top. Beleza. Ô, Gustavão, valeu aí por aceitar o convite, hein, cara? Correria aí, mas obrigado mesmo aí por aceitar compartilhar conhecimento com a galera. Cara, não, prazer é todo meu. Até porque quando o Bruno falou, eu falei, pô, super top. Tipo, eu já tô nessa pegada, né, de produzir alguns conteúdos. E é o primeiro vídeo que eu faço, cara, com convite, né, para outro canal, para outra empresa, assim, enfim. Então, mega prazer mesmo aí. Vamos entregar o nosso melhor aqui. Vamos lá. Bora lá. Ô Gu, para começar, fala um pouco aí quem que é o Gustavo, fala um pouco da sua experiência, sua carreira, o que você tem feito, da própria Digitalos, tal, como que surgiu. Acho que é legal para a galera te conhecer aí. Cara, o Gustavo, ele é um jovem de 25 anos que está empreendendo desde os 21, quando tudo na minha vida era meio que... Quando você quer chutar o balde, sabe? Você quer chutar o balde da barraca, você fala assim, não, eu não aguento mais trabalhar para ninguém. Então eu vim nesse hype do digital, aquela promessa de tenha o seu negócio, o próprio negócio, tenha a sua vida financeira controlada, tenha a sua liberdade de tudo. E então eu comecei lá em 2000, finalzinho de 2015 para 2016. Nesse tempo aí eu vim com duas empresas, abri e fechei, né, duas agências, me tornei sócio de uma das maiores agências que tinha americana chamada NW Media, onde meus dois sócios eram caras dinossauros do mercado. Aí depois eu saí também para ir numa pegada mais de consultoria 1 a 1. E, e no último ano eu sou sócio e o coordenador de operações aqui, né, de growth da Digitalos, que é uma agência de inteligência em marketing. E no último ano eu comecei a ficar responsável pela parte de ads da agência, e porque era uma das coisas que os nossos clientes exigiam muito. E eu já estudava, né, tráfego pago em várias ferramentas, Facebook, Google Ads, LinkedIn e tal. E aí começou a surgir muita essa necessidade de a gente começar a avançar. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E hoje a gente está aí, né? Então, tocando conta de multinacionais, por exemplo, a gente tem a conta da Elanco, a gente tem conta de Suzano Celulose, Hamilton Beach, que é um dos maiores eletrodomésticos, né, um e-commerce de eletrodomésticos do mundo, e algumas startups, né, na região de São Paulo ali. Então, assim, a gente tem feito um trabalho bem legal e a mídia, né, a parte de mídia, de compra de mídia, de tráfego pago, tem sido uma coisa que na Digitalos tem se tornado meio que o carro-chefe. As pessoas estão buscando mais isso devido aos resultados que a gente tem conseguido. E aí, com isso, cara, eu fui começando a gostar cada vez mais. Sempre gostei muito de dados, cara. Sempre me dei muito bem com matemática e sempre gostei muito de dados. E aí eu comecei a entender que tráfego era muito isso também, né? Tem muita parte do emocional, né, que entra já numa parte mais que foge um pouco de dados, mas que dados também consegue ajudar. Enfim, e aí eu comecei a produzir muito conteúdo, comecei a me posicionar nessa frente para ensinar. E hoje a gente está aí, velho. A gente está aí tocando algumas contas, participando até mesmo de alguns lançamentos. E hoje eu me considero um cara assim que está apto para falar de ads, para ensinar ads e para tocar qualquer tipo de conta. Top demais, mano. Só Legal. antes do Cleitão fazer a próxima pergunta, é legal que assim, o Gulli tá com uma experiência gigantesca, principalmente na parte do Facebook Ads, né? Que é o nosso tema.
Depois, Gu, no final você fala aí vai falar do seu canal também, do curso do Zero à Escala lá que você tá postando, um material muito bacana. Toca aí, Cleitão. Beleza. Ô, Gu, fala um pouco pra gente aí, o que é essa parada aí de tráfego e quais são os meios pra gente gerar os tráfegos aí? Legal, bacana. Cara, você vai falar de tráfego hoje para qualquer pessoa, a pessoa já meio que dá aquela espantada, né? Então, é importante. Vai achar que é tráfico de drogas, né? Bom, vamos lá. Tráfego é totalmente diferente de tráfico, né? Mas hoje, cara, o tráfego é uma forma de você levar pessoas. Então, o tráfego nada mais é do que você levar pessoas para um determinado lugar. Então, seja para o seu site, para o seu perfil no Instagram, no LinkedIn, enfim, para onde você quiser. E o tráfego pago é a forma mais eficiente de você fazer isso de forma rápida, né? É a melhor forma de você gerar resultados de forma acelerada. Então, resumidamente, o tráfego é isso. Tem muita pessoa aí que fica inventando 1001 nomenclaturas, mas resumindo é isso, cara, sabe? Tráfego é isso. Você usar ferramentas que te permitem comprar dados de pessoas, né? Comprar informações de pessoas, você anunciar para elas e levar essas pessoas para o seu site, para o seu perfil no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no seu canal do YouTube, enfim. Então, o tráfego pago é a forma mais eficiente de você acelerar esses resultados da pessoa em massa. Para a gente resumir aí, a gente bolar alguma estratégia para levar as pessoas nos canais que a gente deseja. Exatamente. Aí, você utiliza o poder das ferramentas, por exemplo, Google, Facebook, LinkedIn, que hoje retém muita informação e ela permite com que você consiga, de uma forma, não vou dizer simples, tá? Mas de uma forma um pouco mais facilitada, como se você fosse fazendo um a um, ter um volume gigantesco de pessoas a um custo que muitas vezes pode ser irrisório para a empresa. E se bem feito, cara, gera muito, muito resultado mesmo. Como a gente tem gerado aqui, graças a Deus. E aí a gente foca, então, nos tráfegos relacionados a interesses, né? Tipo assim, eu não manjo surfar e não estou afim de uma prancha. Você não vai me direcionar para um site que vende pranchas e materiais para surf, é isso, mais ou menos? Exatamente. Nas redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente costuma dizer que, por exemplo, o Mark Zuckerberg sabe muito mais de você do que você mesmo, né? Por exemplo, falando de Facebook Ads aqui. Por quê? Porque ele consegue, através do algoritmo, da inteligência artificial dele, entender quais são os seus interesses. E isso, como que ele consegue entender isso? Ele consegue entender a partir das coisas que você publica, das coisas que você curte, né? Então, por exemplo, imagina que você curte muita página relacionada a surf, a pranchas, você está ali em contato com muitas pessoas também desse meio. Então, o algoritmo ele começa a entender que, olha, o Cleiton ele tem interesse nisso. Logo, quando eu faço um anúncio direcionado nesses interesses, eu consigo impactar o Cleiton em um determinado momento. Legal, chique. Top demais. Ô, Gu, e assim, pensando no cenário que a gente está hoje, difícil, não só agora, mas depois que toda essa crise passar, como que você enxerga o Facebook Ads, sim, os benefícios que ele pode trazer para as empresas, assim, para a galera ter o interesse de começar a investir no Facebook Ads, por exemplo? Brunão, tem uma coisa assim que é muito importante, cara, que eu acho que no treinamento individual que eu dou, eu sempre começo por aí, que é você entender qual que é a dinâmica do Facebook, né? Então, diferentemente de um Google, por exemplo, onde você consegue aparecer para termos de uma pessoa que já está ali numa etapa de fundo de funil, já pronta para comprar, então ela está só descobrindo qual é a melhor empresa. No Facebook, a dinâmica é muito diferente, cara. Ela é muito diferente. Lá você precisa fazer um trabalho de gerar o interesse nessas pessoas,
se relacionar e vender, certo? Quando eu falo isso para qualquer pessoa, elas pensam assim, nossa, isso vai demorar muito. Mas esse processo ele pode acontecer em menos de um dia. Em menos de um dia. Então, assim, nesse momento que a gente tem vivido hoje, cara, as empresas precisam olhar para o tráfego pago como um canal de... não como custo, né? Não, ou melhor, olhar para o Facebook, né? Que foi a pergunta. Olhar para o Facebook não como um custo, mas como um investimento. Mas, para você ter um bom retorno com o seu investimento no Facebook, você precisa primeiramente respeitar essa dinâmica. Então, imagine que você acabou de criar um negócio, ninguém te conhece, e você fica empurrando oferta. Então, você vai conseguir criar sua campanha lá. Você vai conseguir criar sua campanha. Você vai conseguir segmentar e aparecer para as pessoas. Mas a questão clique não necessariamente significa venda. Reações, né? E reações são curtidas, comentários, compartilhamentos, não significa vendas. Então você vai ter muito clique, mas você precisa respeitar essa dinâmica, entender esse processo, conhecer o processo de vendas e de compra, né? O processo de vendas da sua empresa, ele está relacionado ao processo de compras do seu cliente. Então hoje o Facebook Ads, ele pode ajudar muitos negócios. Um negócio, cara, que eu vejo que tem se beneficiado de uma forma um pouco mais direta, principalmente nessa pandemia, são os deliveries. Que os deliveries nada mais é do que você ter uma boa oferta, um bom produto e algumas boas avaliações. Né? E aí você mescla isso com algum designer bem bacana, porque a parte de fast food, né, de comida, restaurante, é muito visual, então a pessoa gosta dessa parte visual. No entanto, imagina que você viu uma campanha de um restaurante novo aqui na cidade, e aí você, antes de comprar, você vai ver as avaliações na página, aquelas avaliações são negativas. Cara, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem fatores externos que impactam muito no resultado de uma campanha. Impacta aí muito mesmo. Mas o tráfego, ele pode ajudar todo e qualquer negócio que queira acelerar os resultados através da internet. Então, se você falar assim, eu quero vender mais meu produto numa pizzaria, eu quero atrair mais clientes para minha empresa, o tráfego pago no Facebook, ele pode te ajudar. E então as empresas têm que começar a olhar com ele um pouco mais de um olhar de um negócio assim. Então é um investimento, não é um custo. E um adendo importante é que assim, quando as pessoas não respeitam esse processo, Bruno e Cleiton, são as pessoas que chegam nos grupos e chegam às vezes em nós, assim, na Digitalis, fala, olha, eu queria contratar a consultoria de vocês, mas eu já investi em Facebook, eu sei que não funciona. E aí, cara, você vai entrar na conta do cara para analisar tudo antes e você vê que o cara fez tudo errado. Você vê que ele simplesmente empurrou, segmentou totalmente errado e tal. Teve um caso até, isso foi antes de entrar na Digitalos, de uma empresa que eu trabalhei para eles, e cara, tipo, que tinha de comentário assim, pessoas falando assim, cara, eu nem curto futebol, sabe? Eu não vou nem usar o exemplo porque eu não quero que essa pessoa fale assim, puta, me usou de exemplo ruim ali. Mas que eu não vou citar nomes. Mas, tipo assim, cara, qual é o sentido de eu mostrar coisas relacionadas a futebol pro Bruno e pro Cleiton, sendo que os caras não curtem, né? Ou mostrar, sei lá, coisas relacionadas a churrasco para um vegano. Não tem sentido. Então as pessoas muitas vezes acabam dando essas mancadas. E parece assim, mas isso é óbvio. Cara, mas acontece. Acontece e muito ainda. Na verdade, você faz ação descoordenada, né? Você joga coisa para todo mundo, joga coisa para todo lado, e ali naquele, sei lá quantas mil pessoas você atingiu, na verdade 100 tem interesse naquilo que você está vendendo, né? Então fica meio zoado mesmo, você fazer sem instrução. E por que fica meio zoado? Cleiton? Porque assim, cara, quando você faz uma segmentação no Facebook, até falando um pouco da parte técnica,
O Facebook ele te dá um alcance potencial lá, um dado de alcance potencial. Então, imagina que você fez as suas segmentações de interesses lá, e aí o Facebook falou para você, ó, dentro dessa segmentação você tem um alcance potencial de 1 milhão de pessoas. E aí as pessoas pensam assim, agora é só começar a colocar dinheiro que eu vou alcançar esse 1 milhão. Cara, é difícil você alcançar 1 milhão. Por quê? Dentro dos seus interesses que você coloca, o Facebook ele começa a cruzar todos os dados, né? A inteligência artificial, ela cruza os dados e ela começa a buscar pessoas semelhantes dentro daquele 1 milhão. Então imagina que no 1 milhão de pessoas, apenas 300 mil tenha ali dados muito semelhantes. O que o Facebook fala? Opa, dentro dessa segmentação que ele fez, tem 300 mil pessoas de 1 milhão que para mim é mais interessante alcançar agora. O que o Facebook faz? Ele foca nessas 300 mil. E aí você pensa assim, nossa, mas eu queria alcançar aquelas outras pessoas. Cara, se você queria, mas você fez segmentações muitas vezes, ou muito aberta, ou muito segmentada. Então o Facebook ele fala, não segmente demais, mas você tem que usar muito bem a sua segmentação, senão você não vai conseguir impactar o seu público. Então, quando você deixar muito a Deus dará, o Facebook ele vai atrás dos melhores. O que vai acontecer? Nesse caso que você citou, você precisa simplesmente entender que quando você faz esse inverso, você tenta impactar uma pessoa que não tem nada a ver, né? Então, eu quero atingir a MBM, então eu preciso fazer segmentação do interesse do Clayton, do interesse do time de compras, ou do Bruno que está no marketing aí. Enfim, eu preciso impactar essas pessoas. E para isso eu preciso conhecer ele, né? E aí a gente vai entrar em questões de persona, que também é muito importante e tal. Mas essa aí é a importância de uma boa segmentação e da ferramenta, cara. Legal. Não gastar dinheiro à toa, né? Você acha assim que... Bom, acho que a sua pergunta ficou legal para essa próxima. Cara, o cara precisa de muita grana para investir ou ele precisa de um pouco de grana e mais estratégia? Então, Cleiton, essa é uma pergunta, cara, que ela é muito variável. Ela é muito variável. Tudo depende assim, cara. A primeira coisa que eu sempre faço será que o Facebook é o melhor canal para o seu negócio? Então, já começa pensando nisso. Eu preciso de venda imediata, meu negócio ele é um pouco mais complexo, eu não tenho muito tempo e não tenho muita grana. Será que é melhor ir para o Google, buscar já pessoas de fundo de funil e aí você controlar ali pelo clique, ter um CPA desejado e tal? Eu uso um cálculo que quando eu vou determinar para um cliente, que esse cálculo ele precisa muitas vezes de uma base, um histórico. Mas, cara, você pode começar anunciando no Facebook com $1 por dia. Então, hoje o dólar está o quê? 5,20, 5,30 mais ou menos. Esse é um problema, né? O Facebook ele é relativo ao dólar. Então, se o dólar subir, vai aumentando. Então, por exemplo, hoje você consegue anunciar com o mínimo de 5,50, por exemplo. Vamos colocar por aqui. 5,50 você já consegue colocar diariamente. Então, depende muito do seu objetivo. Você não vai querer também ter um produto ali de um ticket, high ticket, né? Um produto muito de um valor alto e colocar lá R$100 por mês, né? Aliás, R$100 por mês eu acho que nem roda, porque se você pegar os 100 e dividir por 30 não dá 4. Então, é importante ter esse equilíbrio. Mas, cara, por exemplo, a gente tem algumas empresas assim, não vou nem usar o exemplo das multinacionais que investem horrores mensalmente, mas a gente atende alguns pequenos negócios, por exemplo, a gente atende um antiquário, muito bacana, né? Então, se vocês procurar lá no Instagram, Antiquário Casarão, a gente atende eles. Os caras colocam um valor que, assim, por eles estarem querendo aprender e entender, porque nunca fizeram, eles colocam um valor pequeno. E o nosso objetivo é levar pessoas interessadas para conversar com eles através do próprio Instagram. Então a gente faz campanha de conversas, objetivo de conversas. Hoje os caras estão pagando aí, em média, R$2,50 por conversa, tá? Até abrindo alguns dados. E os caras, assim, tem produtos de
é de R$ 500 para cima, entendeu? Produtos de R$ 500 para cima, tem produtos que chega a quase 10 mil, né? Então, um antiquário lá, uma santa lá do século XVIII, enfim. E os caras colocam um valor pequeno, mensal. E então, assim, não. No caso deles, a gente está focando nos produtos menores também, tá? Mas no caso deles, eles não estão colocando um valor muito grande. Então, assim, de forma um pouco mais direta, para não se estender muito nessa resposta, cara, depende. Você precisa entender qual o valor do seu produto e se realmente faz sentido você colocar o que você está querendo colocar de investimento mensal. E aí, depois, cara, assim, um cálculo que eu sempre faço cara, se você entende hoje, por exemplo, a taxa de conversão de uma página de vendas, de uma landing page, de captura de lead, e você também consegue extrair alguns dados do custo por lead, do custo por venda que tem no mercado, você faz todo um cálculo reverso e você acha, né, esse valor de investimento mensal ou até mesmo diário. E aí você achou o mensal também, você divide por 30. E aí você acha o diário. Então, cara, a pessoa ela não precisa também colocar horrores, mas ela tem que ter esse equilíbrio quando ela for levar em consideração o orçamento. Legal. Ô, Gu, e fala aqui um pouco para a galera, porque assim, quando você vai fazer um post, tem a opção lá, tipo assim, eu postei alguma coisa e aparece o botãozinho embaixo, impulsionar publicação. Assim, a galera, eu sei que tem gente que vai direto ali no impulsionar, só que existe toda uma estrutura que é o ideal, acho que é o meu ver, que é você criar campanha, fazer todos os filtros de segmentação. Fala um pouco aí de qual que é a diferença do impulsionar lá no botãozinho e criar toda uma estrutura. Em resultado, assim, pensando em resultado já, né? A diferença é que você vai perder um monte de dados, você perde um monte de segmentação. Então, assim, curto e grosso, não faça isso. Não aperte no impulsionar. Mas, cara, aprenda. Tem vídeo no YouTube, tem meu treinamento, tem treinamento de uma cacetada de caras aí no mercado. Tem pessoas dando curso de graça. Senta a bunda na cadeira e aprende a trabalhar com o gerenciador. O próprio Facebook, né, tem os passo a passo, né? O próprio Facebook. Cara, sabe o que eu faço todo dia, das 8 às 9 da noite? Todo dia. Eu leio no mínimo umas 3 páginas da central de ajuda do Facebook e vou caçando. Quando aquilo tá muito nebuloso para mim, eu vou estudar os blogs estrangeiros, tá? Então eu gosto muito de ler conteúdo de fora, cara. E eu começo a buscar essas coisas lá, porque lá os caras tá bem avançado, assim, em relação a gente aqui. Então, cara, leia a central do Facebook. Tem algumas referências aí no mercado gravando conteúdo frequentemente. Um deles é o Pedro Sobral, um cara que eu sou muito fã mesmo. Tem pessoas que não gostam dele, do jeitão dele, mas como eu sou um cara que não tem mimimi, né? Eu não sou da época do Enzo. Eu sou da 94 ainda pode ser considerado raiz ainda. Então, o cara, assim, ele é meio que... Cara, ele é brincalhão, ele é extrovertidão, mas o cara entrega um conteúdo fantástico e tem resultado para se apoiar, cara. Tem resultado para se apoiar. Então, assim, leia Central de Ajuda, faça curso, invista em aprender. Porque, cara, por mais que você não seja um gestor de tráfego, mas se você não pode pagar, né, um gestor hoje, você precisa aprender. Hoje eu até vi uma imagem, um post do Gustavo Caetano, e aí ele postou lá, assim, uma imagem daquela... Eu não sei dizer como é o nome daquela mulher que tem um monte de braço, assim, sabe? E aí ele postou um vídeo, uma mulher com milhares de braços ali, e aí ele colocou assim, ó, quando alguém me pergunta o que o empreendedor faz. Então, cara, o empreendedor ele é multibraços. Hoje eu consigo terceirizar, tenho freelancers para ajudar na Digitalos. Mas quando eu comecei lá atrás, mano, eu fazia tudo. Eu era o cara que fazia o e-mail marketing, eu era o cara que fazia o planejamento de conteúdo,
eu era o cara que fazia as campanhas, eu era o cara que fazia as copies de venda, eu fazia copy de... Cara, eu fazia tudo, porque era urgência, né? Não era agência, era urgência. E aí você precisa aprender. E tráfego, cara, é assim, se você não sabe fazer, você gasta dinheiro. E aí você vai falar mal, porque você vai achar que o que estava errado era o Facebook. Ah, o Facebook me roubou. Ah, o Facebook não funciona. Ah, porque tem mais pessoas falando isso. E o engraçado é que as pessoas, cara, quando não tem resultado, ela começa a procurar outras pessoas que também não têm um resultado para ela ficar se sentindo confortável em dizer assim, não funciona, não funciona. E funciona, cara. A verdade é que funciona. Basta trabalhar com ela. Então, pelo amor de Deus, não me clique no botão impulsionar. Vai aprender, abre o gerenciador. Parece um bicho de 7 cabeças. Cara, tipo, quando a Keila foi a minha primeira aluna do treinamento Facebook Ads Zero Escala, que é um treinamento totalmente individual, eu faço no 1 a 1. O objetivo é esse, cara. O objetivo é sentar com você e te mostrar tudo. E aí você vai falando assim, olha, eu tenho dúvida com isso, o meu negócio é esse, então eu desenvolvo com você pensando no seu negócio. E ela falou, meu, isso aqui parece um bicho de 7 cabeças. Eu falei, mas vamos lá, vamos cortar uma por uma, que você vai ver que basta que você tá olhando muito. Por quê, cara? A verdade é que o Facebook ele vai te entregar milhões de coisas, milhões de dados, e você não vai usar esses milhões de dados. Você não vai usar as milhões de funções que ele tem ali dentro. Geralmente você vai usar ali algumas que vai ser sempre aquelas, sabe? E aí, conforme você for estudando e for querendo experimentar mais coisas, aí sim você vai fuçando, clicando. O mais importante, cara, é aprender. O mais importante é aprender. Mas, resumindo, não clique no botão impulsionar, pelo amor de Deus. Ô Gu, impulsionar é a mesma coisa que colocar o outdoor de costa para rua. Cara, vamos dizer que sim. Olha, você tem um pouco de segmentação, mas você perde muita inteligência. Você perde muita inteligência. Você faz sem estudo, né? Tipo, cara, clico ali e sai fazendo, né? Exatamente. É botar o outdoor de costa para rua. Bom, beleza. Vou usar isso, hein, Cleiton? Pode usar. Para finalizar aí, uma dica básica aí para iniciantes que queiram usar o Facebook Ads. Primeiro é não clicar lá no impulsionar, fazer curso, o que mais? No seu ponto de vista, assim, pode ser sincero. Para você quiser começar a usar o Facebook, primeiro cara, entenda se realmente o seu público está ali dentro. Se aquilo ali vai ser um canal para você de atração ou vai ser simplesmente um canal de remarketing. Porque tem empresas que a gente utiliza como só apenas canal de remarketing, porque realmente a aquisição é muito baixa dentro do Facebook. Então, uma dica assim, que eu recomendo cara, estude o seu público, entenda se ele está ali dentro e siga a dinâmica da coisa. As pessoas elas não estão ali dentro para comprar. Elas não estão ali dentro para ficar vendo o seu anúncio, interagindo com o seu anúncio. Elas estão ali para ficar stalkeando os amigos, para ficar dando scroll e etc. Então, assim, seja muito interessante. Seja interessante e seja relevante. Então, acho que essa é uma dica, 2 dicas, né? Então, entenda seu público e seja interessante e relevante para eles. Show de bola. Top demais. Minha parte é isso, Brunão. Não, acho que... Tive um curso sem pagar nada. Não, acho que é isso aí. Quero agradecer, Gu, pelo esse tempo. Foi rápido. As dicas top. Fala aí para a galera do curso aí seu, do Face Ads Zero Escala, os seus canais aí para a galera te seguir, que seguir esse moleque vai voar, certeza que vai voar. Show, perfeito. Cara, o treinamento ele surgiu a partir do momento que eu comecei a entender que a maioria dos cursos que tinham com aulas gravadas estava ensinando você a simplesmente apertar botões. E assim, cara, você vender um curso gravado, claro, você já escala, se você souber fazer, você vai vender muito bem. Mas eu queria muito mais do que vender. Eu queria muito mais que vender. Eu queria
Eu falei, ia falar simplesmente, mas não é um simplesmente. Eu queria ajudar de fato essas pessoas. Então eu queria pegar o Bruno, por exemplo, cara, senta aqui, vou pegar na sua mão e vou te mostrar que isso aqui não é tão difícil quanto parece ser. E eu quero te mostrar isso pensando no seu tipo de negócio ou dificuldade. Porque às vezes o cara é simplesmente um profissional de uma agência, que está começando a trabalhar com tráfego. E o cara tem vários negócios, então eu vou ensinar para ele mais a parte técnica, mas também pensando na estratégia. Mas quem eu quero atingir são os empreendedores, sabe? Eu quero pegar na mão dos empreendedores e mostrar esse treinamento para eles, seguir com eles, que é as 4 etapas do processo, que é o planejamento, a criação, a análise e a otimização, né? Que são coisas muito importantes. E uma dica importante, tá? Pessoal, uma dica extra que eu acho que ficou faltando. Otimização. Não é somente colocar uma campanha para rodar e deixar lá. Tem que estar otimizando. E para você otimizar, você precisa analisar. E você só analisa uma coisa que você criou. E você só cria uma coisa bem feita quando ela é planejada. Então eu consigo de trás para frente, de frente para trás. Enfim, então o treinamento ele foi pensado nisso, em ajudar essas pessoas de modo individual, ensinar tudo o que elas precisam para planejar, para criar, para analisar de forma avançada e otimizar para gerar escala, que é o que eu tenho feito para meus clientes hoje. E o treinamento ele tá com desconto, tá? De 40%. Até finalizar essa pandemia. Porque, infelizmente, cara, eu não consegui baixar mais do que isso. E tem uma outra questão, tá? Eu só consigo 2 vagas por mês. Esse mês eu só tenho uma vaga. Eu fechei já um para esse mês pro mês de maio. O treinamento ele é feito de 4 encontros, né? Passando por todo esse processo de planejamento, de criação, análise e otimização. A gente vai fundo em coisas avançadas, então você vai aprender na prática. Mas eu só consigo 2 vagas, porque assim, além da Digitalos, cara, eu sou gestor em tráfego em 2 lançamentos, que um deles está para fechar a carrinha essa semana. Então, assim, se você quer realmente destravar tudo, e não importa, cara, se você não sabe nada, não importa se você nunca sequer abriu o Facebook, tá? Eu vou passar com você com tudo. Se você não tem nada, eu vou te ajudar a construir a base. Se você já tem, eu vou te ensinar você a trabalhar a partir do que você já tem, olhando de forma estratégica. Esse é o meu ponto, sabe? Você vai aprender a técnica, a parte técnica, vai aprender a parte operacional, mas eu quero te ensinar a pensar de forma estratégica. Então, olhando para todos os objetivos de campanha, pensando nos desejos do seu público, entendendo um pouco mais a fundo sobre a dinâmica que eu falei aqui. Enfim, o treinamento ele é muito bacana mesmo. E assim, cara, eu garanto, se você chegar no final e falar, eu não curti, eu devolvo o seu dinheiro por completo, cara. Essa é uma garantia que eu não tá na página, tá? Mas para quem assistir quiser, eu devolvo por completo. Se você falar assim, cara, não gostei, não foi legal, você não prometeu o que tá na página, o que você disse que ia fazer, não cumpriu, né, com o que você prometeu, eu devolvo totalmente o seu investimento, porque assim, o que eu quero é ajudar pessoas a gerar resultado. E nessa pandemia, eu tinha me planejado atender até mais pessoas. Só que, graças a Deus, né, e ao bom trabalho que a gente vem fazendo aqui na Digitalos, a gente não perdeu o cliente. A gente começou a colocar mais clientes para dentro da conta. E aí, como a gente está muito braço, começamos a colocar. Eu tenho que estar ali, além da gestão de tráfego, eu também cuido de outras coisas, então eu não consigo abrir mais vagas para esse treinamento. E aí, para quem quiser me seguir, né? @GustavoGrowth lá no Instagram. Então, tudo junto, @GustavoGrowth no Instagram. No Facebook é Gustavo Growth também. E no LinkedIn é Gustavo Growth. Então, com T mudo no final, não tem um H. Não tem um H. E é isso, cara, é isso. Top. Show de bola, Gu. Valeu mesmo, cara. Papo 10. Até a próxima.